Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. E nós convidamos a vós todos. E todos juntos, então, comungarmos deste banquete que é a prece. Quem puder, quiser, feche os olhos, mas que todos nós possamos pensar no Mestre Jesus. Percebam que pensar no Mestre, naturalmente nós começamos a nos acalmar, algo nos acontece, a espiritualidade amiga nos acessa, nosso amigo benfeitor espiritual consegue iniciar uma espécie de fluidoterapia. Nós começamos a sentir as benécias do passe, porque estamos mais calmos, estamos mais acessíveis a eles. E podemos pedir, vamos pedir em pensamento, daquilo que necessitamos, a nós, ao nosso espírito, a alguém querido. Mas peçam com fé. E nós, por nossa vez, também pedimos as boas intuições, para que nós consigamos levar a vós aquela palavra amiga, aquela palavra que consola. Que assim seja. Nosso trabalho hoje, queridos amigos, irmãos de jornada, aqueles que nos assistem, seja na Rádio Gazeta, seja nas redes sociais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, de Santa Cruz do Sul. É um tema que recorrente, porque no sábado passado nós falamos sobre parentes e hoje vamos falar sobre crianças. Vejamos o que nos diz Mateus, no capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos. Emmanuel nos explica esta passagem. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na sua fábrica de delinquentes, que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezeis, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nós achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar normalmente ou moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Falei forte,
porque a lição merecia isto. Veja bem o que acontece nos dias de hoje, por esse mundão afora. Irmãos, você o que encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Nossa, Antônio, muito embora a gente vá utilizar de referências diversas daquela que nós usamos a semana passada, ainda estamos nos laços de família. Só que aqui, Jesus, a frase é de Jesus, Mateus gravou, mas Jesus quem disse: não desprezei alguns destes pequeninos. Jesus está falando da educação, do amor que nós devemos dar para os nossos pequeninos. Então, se nós formos olhar no Evangelho, onde nós vamos encontrar uma referência que possa estabelecer com segurança a nossa reflexão aqui, o nosso debate, a irmã Rosária, quando fala de caridade material e caridade moral, no capítulo 12, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, nos dá um belo ensinamento de como nos devemos comportar diante dos nossos rebentos. Porque o Emmanuel, e já faz 100 anos que isso aqui foi escrito, quando ele fala que providências alusivas ao pão e à vestimenta nós já sabemos dar, mas diz que nós não sabemos nutrir espiritualmente os nossos filhos, parece que é para hoje. Parece que isso foi feito para agora. Tamanha recenticidade e a necessidade que nós temos de dialogar sobre esse assunto. Para mim ele escreveu ontem. Para mim ele escreveu ontem isso aqui. Para mim ele está me mandando um recado agora. Hoje. Vice? Vice? Então, nós tínhamos um irmão, trabalhador aqui da Casa Espírita, que desencarnou há algum tempo. Ele dizia que os ensinamentos de Jesus, as interpretações dos Espíritos, elas, muito provável que por mais uns 1000 anos ela será atual. Então, eu também penso. Jesus, ele tinha esta capacidade por ser ele, Jesus, né? E os espíritos, por estarem desprovidos da carne, ter essa visão toda, como Emmanuel, né, nos ensinou sobre família, por exemplo, no encontro passado. As crianças, pois bem, a nossa responsabilidade com as crianças é gigantesca. Ela transcende prover as questões materiais. E o mais importante são as morais. Não há dúvida sobre isso. Mas hoje, com a acessibilidade presente, tecnologia então presente, nossas crianças, muito tenra idade, estão com eletrônicos na mão, têm acesso à informação instantânea. Acredito que tenha que ser pelo exemplo, conforme Emmanuel também elucida no último parágrafo. Do bom exemplo ou do mau exemplo. O mau exemplo é esse abandono aí, como cita Emmanuel. O bom exemplo, construir coisas boas, como, e aí puxando o capítulo do homem de bem. Mas nós, hoje, não basta nós dizermos, filho, não faça isso, não fica olhando tanto o celular. Nós temos que criar condições para ele se sentir atraído, distante do celular. Se nós simplesmente retirar o celular dele, não vai dar certo. Ali pode estar um espírito muito rebelde, um espírito que seja simpático a nós outros, mas não por amor, mas pela dor do passado. E aí nós teremos ali provável embate. Pelo bom exemplo, criando circunstâncias agradáveis, o pai, a mãe, é responsável pelo futuro desse espírito. É responsável pelas suas escolhas. E olha a dor de um pai e de uma mãe que ao desencarnar percebe, a vida futura, percebe que
na sua encarnação, na sua existência, deu maus exemplos para o filho, que o filho se perdeu, daqui a pouco um espírito até mais evoluído que aquele pai e aquela mãe, acaba se perdendo pelo pai ou pela mãe querer ser um bom pai, né? O inverso, querendo ser um pai bom, quando ele deveria ser um bom pai, ou uma boa mãe, que educa, que ensina. Nós estamos aqui vivendo nos tempos de hoje uma dificuldade muito grande. Suprir as necessidades materiais da nossa família, dos nossos parentes, dos nossos filhos. Queremos que aquilo que nós não tivemos lá atrás, os mais antigos, que os nossos filhos tenham. As dificuldades que os nossos pais tiveram para nos educar materialmente foi realmente muito grande. Tínhamos que trabalhar cedo para poder ajudar no sustento da família. Íamos para a roça e tudo mais. Mas tínhamos o aconchego da família à noitinha. Jantávamos todo mundo junto, almoçávamos todo mundo junto, tomávamos café todo mundo junto. A família se reunia para contar histórias e o pai sempre e a mãe ali dando exemplo através da oração, através daquela conversa franca do dia a dia. Tínhamos isso, mas hoje não temos mais tempo para nem almoçarmos, nem jantarmos, nem tomarmos café da manhã juntos. É uma correria danada para largarmos os nossos filhos nas EMEIs, de tenra idade eles vão para a EMEI às 6:30 da manhã e são recolhidos das EMEIs às 6:30 da tarde e já vão dormindo e voltam dormindo. Qual é o momento que nós estamos reunidos com os nossos filhos? Qual é o momento? Eu pergunto aqui, para todos nós, pergunto claramente, olhando olho no olho, que momento nós vamos educar de verdade os nossos filhos? E dizemos ainda que as escolinhas não educam, só ensinam. As escolinhas também têm obrigação e vão ter que se ajeitar para que isso aconteça em parceria com os pais. Esta é a minha opinião. Então, Antônio, nem vamos entrar no mérito da necessidade material que cada família possui e a sua luta, que seu pai e sua mãe têm que sair para o trabalho. Nem vamos entrar nesse mérito, porque vamos dizer que isso é uma necessidade, e às vezes é mesmo, mas ela não nos desobriga da nossa missão de pais. E é isso que o Antônio quis dizer. Porque quando nós viemos para a Terra, nós viemos com duas grandes missões. O nosso planejamento reencarnatório tem duas grandes missões. Nos reformarmos intimamente, nos tornando pessoas melhores, sendo hoje melhores do que nós fomos em existências anteriores. Uma, e a segunda é a missão de paz. É de dar amor, ensinamento, retidão, caminho para os nossos filhos, que foram trazidos ao nosso berço, ao nosso legado, para que nós pudéssemos orientá-los na estrada da vida. Então, que a gente nunca, mas nunca mesmo, a gente repita aquele ditado surrado para os filhos nossos: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Por quê? Jesus mesmo disse, está lá em João, que os nossos filhos nos copiam. Então, o exemplo, como o Gilson falou, é fundamental. A melhor educação que nós vamos dar para os nossos filhos é como nós somos, como nós nos comportamos, como nós nos direcionamos como cristãos na estrada da vida. E os nossos filhos vão nos seguir. Eis o desafio, novamente, da família. Olha o que tu falaste aqui agora. Como nós nos comportamos como cristãos. Gilson. Pois bem, o momento é de nós necessitamos refletir. Se você está nos vendo, nos ouvindo, é porque você deseja uma boa mensagem. Reflita sobre esses ensinamentos que estão sendo tratados hoje. Se você tem filho e jovem, pense a respeito.
faça o teu melhor, dá o teu bom exemplo. Não ouvide ou não duvide de que você é observado ou observada, de que você é referência, boa ou ruim, de que vosso filho, vossa filha, irá aprender muito mais com o que tu faz da tua vida, na tua vida. Como você olha e percebe as pessoas que estão ao teu redor. Se você costuma se encolerizar, você pode influenciar teu filho a ser assim. Se você fuma, pode influenciar teu filho a fumar. Se você costuma olhar as coisas boas no teu próximo, você vai ensinar teu filho dessa forma, sem precisar verbalizar uma frase, porque ele te observa. Ele vai te observar. Não duvide disso. O pai que costuma acelerar o seu carro, na primeira oportunidade que esse filho conseguir estar sozinho num veículo, ele vai fazer isso. Muitas vezes, as tragédias de um filho jovem acabar desencarnando no trânsito porque estava em excesso de velocidade, nós pais é que fomos os culpados quando damos mau exemplo lá atrás. Muitas vezes o filho que se entrega à dependência química, quem sabe, foi o meu abandono quando eu não tive tempo para o meu filho. E as ruas adotaram. Poderia falar muito mais, mas se você nos ouve, você deseja uma mensagem. Nós não podemos fazer por você. Muitas vezes, se você costuma deixar vosso filho na EMEI, como citou Antônio, por vezes as profs das EMEIs têm mais tempo com a criança, com o nosso filho, do que nós mesmos. E vezes, não raras, estas crianças passam a ter mais amor pela prof do que pelo pai e pela mãe. Algum dia alguém me falou que se você tiver 5 minutos, parabéns, mas tenha 5 minutos com qualidade. Saiba aproveitar os 5 minutos. Poderia continuar falando, mas vou tomar o tempo Deus, todo. Para que não passe batido aqui, a gente não está desqualificando o trabalho excelente desses profissionais que lidam com esses estabelecimentos que recolhem as crianças para passarem os seus dias, né, Antônio? O que a gente está dizendo, né? Que isso é coletivo, que isso é uma tarefa, que isso não é exercício de amor propriamente dito, isso é um compromisso profissional. O que os nossos filhos precisam, pai, mãe, pais, eles precisam do nosso colo, eles precisam do nosso afago, eles precisam do nosso conselho, eles precisam do nosso tempo, eles precisam da nossa atitude, do nosso comportamento positivo perante a vida e as dificuldades. Isso sim vai fazer com que eles não cresçam crianças frustradas e depois se voltem contra nós porque nós não ensinamos o bom combate para eles. Eles vão dizer que nós faltamos com eles quando nós encontramos soluções paliativas afora o exercício do amor. Não tenham dúvida disso, meus queridos. A educação começa na barriga da mãe. A verdadeira educação começa na barriga da mãe. Ali começa a se dar para a criança até onde ela pode ir, o amor exigente. O que ela pode fazer? Começa lá, porque se nós deixarmos hoje na desculpa de que os filhos não podem trabalhar, que os filhos são os reizinhos da casa, uma fábrica de vagabundagem, uma fábrica que vai para a rua criando delinquentes, eles serão futuros delinquentes, porque a droga está nas esquinas, sim.
está nas esquinas. E como é que nós vamos deixar os filhos vadios? Eles não lavam a louça, eles não fazem nenhum dever de casa, porque são proibidos de trabalhar. Eles não são os reis da casa, os reis da casa são os pais. Eu estou falando duro, ele falou macio, ele falou mais macio, eu estou falando duro, porque eu quero que nós acordemos para a realidade dos dias de hoje, eduquemos os nossos filhos realmente, para que eles não sejam futuros marginais, que estamos criando por aí afora, porque os homens do mal estão aí para adotar os nossos filhos. O trabalho, meus amigos, não é uma lei humana. O trabalho é uma lei da vida. Então, os nossos filhos têm que aprender o bom combate desde cedo. Essa proteção que a legislação trabalhista brasileira e mundial criou para que nós respeitemos o estágio emocional dos adolescentes, das crianças, não inibe a lei do trabalho. Ela veio para somar. Nossos filhos, sim, têm que aprender a ter responsabilidade. O Antônio tem razão. Tem que saber como é que funciona a vida, e ela é difícil. Não são só os pais os responsáveis pelo esse contexto harmonioso que nós chamamos de família. Todos devem contribuir. Mas os pais têm que ter o exemplo positivo para não deixarem os seus filhos fora do bom combate. É o sentido educativo, né, da legislação. Ela então, mas enfim, olha, muitas vezes aqui na casa espírita a gente se depara com pais tristes porque o filho se tornou ingrato. Estudando o caso, a gente percebe quase na sua totalidade foi culpa daquele pai ou daquela mãe, que deu, e lá na frente ele deu mau exemplo, ele deu tudo que tinha de possível materialmente, vezes, né? E o que ele podia, ele fez materialmente, mas a educação moral ficou deficiente. E o próprio indivíduo que, carregado de dor, a dor da ingratidão, nos procura, também se percebe ali a frustração do seu orgulho ferido, né, machucado, porque o filho não obedece mais e que não adianta mais. Não, ele nunca obedeceu, na verdade, né? Pois e aí? Então, nós temos muitos ensinamentos, mas estamos chegando ao final. Acredite, sempre há tempo. Dê bons exemplos aos olhos de Deus. Cuida para não dar maus exemplos aos olhos de Deus. Irmão Jussi, para o encerramento de hoje. Verdade, Dilson, Antônio. Então que a gente possa, nessa nossa reflexão bastante dura até, sob o ponto de vista do contexto que a gente vive, mas que a gente possa levar a sério essa recomendação de Jesus. Não vamos desprezar os pequeninos que vivem conosco. Desprezar no sentido de deixar de amá-los, de orientá-los, de conduzi-los na estrada da vida. A lei de Deus é uma lei perfeita, é uma lei destinada a fazer com que cada um de nós evolua rumo ao estado angélico, seguindo Jesus. Faz parte da nossa atribuição e do nosso aprendizado servirmos de pais, de bons pais. Então, que possamos aproveitar Jesus, que possamos aproveitar Maria, que possamos aproveitar as falanges benfazejas que se dispõem a nos ajudar nesta difícil missão que assumimos. Dobremos o joelho da alma, agradecendo a oportunidade, pedindo força e coragem para o enfrentamento, a fim de que aquela edificação
que nós vivemos, nós consigamos chamar de lar. Que aqueles que ali habitam sejam efetivamente uma família feliz. Esta é a nossa missão. Muito obrigado, Senhor, por avivar ela em nosso coração. Que assim seja.